ter o seu corpo submerso em água, entrar em contato com o Kairoseki, enfrentar um usuário de haki do armamento ou bater de frente com Barba Negra. Essas são as maiores fraquezas de um usuário de Akuma no Mi. E todas elas têm uma coisa em comum que eu vou mostrar pra você no decorrer desse vídeo. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, a Akuma no Mi de Barba Negra, Yami Yami no Mi. A Yami Yami no Mi é uma das Akuma no Mis mais estranhas que existem, e durante muito tempo nós imaginamos que esse fator de anulação, da Yami Yami no Mi era proveniente da gravidade vinda dos poderes dessa fruta. Entretanto, com a aparição de Fujitora em Dressrosa, ficou meio que claro ali que não é a gravidade e sim outra coisa. E essa coisa pode ser capaz de explicar também por que o Barba Negra não consegue ficar intangível, conforme ele mencionou no capítulo 441. É como eu disse, as trevas engolem tudo. Desde balas, lâminas, golpes, fogo, até relâmpagos. Diferente de você, eu não consigo me esquivar do golpe dos outros, pois o meu corpo agora atrai até mesmo a dor alheia. Mas por outro lado, consigo atrair outra coisa pra mim também. E nesse momento o Barba Negra fala duas coisas extremamente interessantes. O poder de atração das trevas consegue distinguir e atrair apenas o corpo de quem comeu a Akuma no Mi. E quando ele consegue puxar o Portgas de Ace, ele fala que a outra coisa que as minhas trevas engolem é o poder de quem comeu uma Akuma no Mi. Sabemos também que outra coisa que anula os poderes de uma Akuma no Mi é a submersão em água. Ao ter o seu corpo submerso em água, o usuário perde a capacidade de utilizar os poderes da Akuma no Mi, mesmo que ele mantenha as propriedades dessa Akuma no Mi ativa, conforme a gente pôde ver no capítulo 86, quando o Luffy está lá no fundo e o Genzo e a Nojiko tentam resgatá-lo. Além disso, na SBS de volume 41, o Oda falou uma coisa interessante, que não é somente a água do mar que afeta os usuários. O mar a que me refiro pode ser um rio, uma piscina, uma banheira, ou basicamente tudo que tiver um acúmulo razoável de água. Numa escala universal, tudo isso pode ser considerado como mar. Além do mar, também existe o Kairoseki, que é dito emitir uma energia semelhante à do mar e também consegue anular os poderes de usuários de Akuma no Mi. Mas, ao contrário do mar, o Kairoseki pode ser manipulado para não drenar tanto a força do usuário de Akuma no Mi, conforme a gente pôde ver em Wano. As algemas com a densidade menor de Kairoseki conseguem impedir o usuário de utilizar uma Akuma no Mi, mas ele ainda consegue se movimentar normalmente. E por último, o haki do armamento, que é muito utilizado no Novo Mundo, A gente tinha o haki do armamento invisível e tem a sua variante, que é o haki do armamento Koka, que é aquele haki que dá aquela armadura negra. No capítulo 671, a Nico Robin fala uma coisa interessante sobre o haki do armamento. Só que a tonalidade armada do haki permite que ele apenas acerte o corpo, diferente do mar ou da energia de uma pedra de Kairoseki. Ela não priva o adversário de usar os seus poderes. E qual é a coisa que liga essas quatro fraquezas da Akuma no Mi? De forma bem resumida, com uma palavra: densidade. Os buracos negros possuem uma gravidade enorme, e isso é proveniente do fato deles terem uma grande massa em si. Segundo os cientistas, toda essa massa é concentrada no centro dos buracos negros, e isso faz com que a densidade no centro de um buraco negro seja infinita. Já sobre a submersão na água, a coisa é um pouco diferente, porque o fator densidade não está na água, e sim no usuário de Akuma no Mi. E a gente pode pegar isso pela lei da flutuação. Se a densidade do líquido for menor que a densidade do objeto, o corpo vai afundar no líquido. Baseando-se nisso, pode-se deduzir que ao comer uma Akuma no Mi, o usuário tem a densidade do seu corpo alterada, ou seja, ele mantém o volume, mas aumenta a quantidade de massa dentro desse mesmo volume. Por isso que eles dizem que ao cair na água, eles sentem como se eles fossem uma bigorna, um martelo, algo que afunda com facilidade. O que está acontecendo? O meu corpo não obedece, eu não consigo me mexer. Será que o que falaram daquela fruta era verdade? E vamos levar em consideração que ao estar submerso na água, eles têm que lidar além com a densidade do seu corpo que está mais pesada, também com a pressão exercida pela água. E a pressão também é necessária a densidade do líquido,
quanto mais fundo você vai indo, maior é a pressão. Então você tem que lidar com a pressão da água, mais uma densidade elevada por você ter comido uma Akuma no Mi. Além disso, temos o Kairoseki também, que é dito emitir uma mesma energia do mar e também consegue afetar o usuário. Mas como ele vai afetar o usuário emitindo energia do mar se não está submerso? Bom, eu tenho uma hipótese um tanto quanto plausível. O Kairoseki, ao entrar em contato com o usuário, ele entra em contato diretamente com o líquido dentro do usuário, né? A gente sabe que o nosso corpo é basicamente água, a gente tem a maior parte do nosso corpo, ela é de água, em alguns lugares dizem 70%, outros dizem 75%, mas de qualquer modo temos água dentro do nosso corpo. E o Oda já disse lá no volume 41 que qualquer concentração de água pode ser considerada mar. Ao entrar em contato com o usuário de Akuma no Mi, o Kairoseki emite essa energia fazendo com que a densidade do usuário aumente. Por quê? Ele emite a energia do mar. Então você tem água, você tem um objeto que parece água, hora que entra em contato, engana o corpo fazendo, opa, aumentou o volume de água. Então aconteceu alguma coisa, ou ele está submerso ou ele tem mais água que o normal. E aí isso aumenta a densidade, afetando todo o corpo do usuário e deixando ele meio molenga. E isso explica porque em Wano eles conseguem se mover sem ter os poderes anulados, porque eles diminuíram a densidade do Kairoseki nas algemas. Então ele está em contato com o Kairoseki, mas não é aquela coisa que fala assim, nossa, aumentou a densidade muito, aumentou só o suficiente para eu conseguir me mover, mas não conseguir utilizar os meus poderes. E isso está diretamente ligado com o Haki do armamento. O Haki do armamento, quando você reveste o seu corpo, você aumenta a densidade do seu corpo. Não à toa, ele é conhecido como endurecimento. Você fica mais duro, você fica mais denso. Por isso ele consegue atingir o usuário, só que com uma diferença. Enquanto que o Kairoseki, por ter uma densidade maior ao encostar com o usuário, afeta o corpo inteiro, o Haki do armamento, por ter uma densidade menor, ele afeta apenas no ponto em que é encostado. Você bate aqui, afetou aqui, não vai afetar todo o resto, ele vai afetar apenas o ponto em que é encostado, porque a densidade é suficiente e ela está concentrada no ponto de impacto. E o que me faz crer que esse aumento de densidade no corpo do usuário de Akuma no Mi é o que acontece se a gente vê o capítulo 1020 de One Piece, quando o Luffy está caído, ele comeu todo o estoque de carne do navio dos Piratas Hurt, mas ainda assim não foi o suficiente para ele se recuperar. Ele precisa de mais carne. E na parte de fisiculturismo você vai ver que para você preencher o músculo, para você criar ali uma densidade, você precisa ter uma quantidade de calorias maior, você precisa comer mais se você quer ganhar mais massa muscular, você precisa comer mais se você quiser preencher mais e criar uma densidade maior no músculo, né? Então o Luffy, ele precisa comer mais porque ele é mais denso, ele precisa preencher mais espaço nesse corpo, apesar de não parecer por ele ser magrinho, mas o maluco ali é troncudo. Enfim, essa foi uma hipótese que eu peguei aqui baseada em algumas informações que a gente tem no mangá, informações de cientistas. E me diga você, o que você acha? Pode ser a densidade o fator de anulação ou você imagina que é alguma outra coisa? Te vejo no próximo vídeo, beijo no coração e tchau!